Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria voltar aqui com o programa United no Sofá, mais um programa para abençoar a nossa igreja, para abençoar as pessoas que estão nos assistindo, para abençoar os irmãos aí de Fall River, para abençoar os irmãos aí do Brasil, os irmãos aqui da região de Boston, também todos os irmãos que nos acompanham em todo o mundo. É um programa para abençoar a sua vida. E hoje nós temos um programa voltado para como nós devemos reagir às más notícias. São tantas más notícias, são tantas notícias que nos deixam tão tristes durante a semana. Parece que não para, 2020 não para de ter más notícias. Mas como nós temos reagido a essas más notícias? Ou como devemos reagir a essas más notícias segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus? Então, vai curtindo aí, vai compartilhando, compartilha pessoas, compartilha amigos, pessoas amigas, pessoas que estão nos seus contatos, coloque aí o seu like, o seu comentário. Nós também queremos que você coloque o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando no final do programa, junto com o pastor Ângelo, vamos estar orando pelos seus pedidos de oração. Nós ficamos um pouco tristes, porque no programa passado as pessoas continuaram mandando os pedidos de oração e nós não tivemos como catalogar, tomar nota de todos os pedidos. Queremos que você vai mandando o seu pedido e a nossa Camilinha vai estar anotando todos os pedidos de oração. Nós queremos abençoar a sua vida. E também você pode enviar um comentário, você pode enviar uma pergunta sobre o tema de hoje. Como você aí na sua casa tem enfrentado tanta má notícia? Qual é o seu conselho que você tem a dar para o Sofá da United e o seu conselho que você tem a dar aí para o mundo? Você pode entrar e compartilhar com a gente. Camilinha, já entrou alguém aí? Eu estou falando sozinho? Eu estou falando sozinho, será? Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Não, a gente tá cheio de like aqui já, ó. A dona Nilma tá aqui, o presbítero Bida tá aqui também, a Thaisa, que a Cris, bênção. A Keila, o Daniel, o Rodrigo. Tem bastante gente aqui. A senhora, sua mãe, a dona Neide, o presbítero Gilmar. É importante que esse pessoal, Camila, vá curtindo aí, né? Vá compartilhando, né? Porque vá enviando a pergunta, vá enviando o seu comentário. Nós queremos aí fazer um programa juntos. Esse é um programa, irmãos, de interatividade. Esse é um programa para nós interagirmos. Então, vai entrando, vai compartilhando. E eu quero pedir você na sua casa agora, juntamente com seus familiares ou amigos, onde você estiver, que você esteja orando conosco. Você esteja orando conosco nesse momento para que esse programa seja uma bênção na vida das pessoas que estão conosco. Vamos orar? Chama aí o pessoal na sala. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo agora esse programa. Obrigado, Deus amado, pela presença dos nossos irmãos aqui. Obrigado pelo carinho que nós temos recebido, não somente da nossa igreja, mas de irmãos espalhados por todo o mundo, que têm acompanhado esse programa, que têm valorizado esse programa e têm ajudado esse programa a abençoar vidas. Nós pedimos que hoje, Deus amado, nós tenhamos uma palavra de alegria, de conforto, para que as más notícias, apesar de serem verdadeiras, muitas delas, apesar de serem tristes, serem de uma forma muitas vezes devastadora, nós queremos hoje, Deus amado, apresentar também a boa notícia. E é por isso, Deus amado, que o Senhor nos oriente aqui. E o Senhor também ajude os nossos internautas, os irmãos que estão conosco aí na nossa live, Deus amado, a também abençoar vidas. Deus amado, que esse programa seja para a glória do Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos louvar ao Senhor? Nós temos hoje convidados especiais que vão fazer parte agora do nosso momento de louvor. Vamos ver uma música, vamos louvar junto com eles. Ela tem uma voz maravilhosa, né? E ele toca muito bem. São membros do grupo de louvor da nossa igreja. Vamos lá, então? Vamos louvar a Deus com esses dois irmãos? Vamos lá?
Que maravilha, aí nós temos a família entoada, que maravilha de louvor. Obrigado, Gemima, obrigado, Marcel, obrigado, Joana. Até a Joana ali estava cantando também, né? Que bênção essa família cantando, faltou ali só o pequenininho. Agora é o seguinte, temos muitas pessoas entrando aqui, queremos ressaltar o presbítero Rondinelli, de Fall River, que está nos acompanhando também nesse momento. Acompanhando também conosco está o Everson, tá a Simara também nos acompanha, esposa do presbítero Lied. Nós temos também a irmã Zélia, a Simone, esposa do presbítero Wilson. Também a Júlia, queremos ter a Júlia aqui cantando também com Kisney, né? Nós também queremos fazer um apelo aí em rede mundial, né? Para que esses irmãos venham. Obrigado, Júlia, por estar acompanhando, esposa do presbítero Kisney. Também o Daniel Castilho, a Taicinha. Queremos agradecer a Marta Lousada também. Quem mais está acompanhando nós aí, Camilinha? Pastora Gemima também está acompanhando aqui, a Simone do Vale, a Martinha. Deixa eu tirar você do meu ouvido aqui. A Raicinha também, que está grávida. A gente também mal pode esperar para ver o bebezinho dela, a barriga dela, como é que tá. Né? O Everson e a Claudete. Que bênção. Irmãos, vamos mais um louvor? Então, mais um louvor com essa família abençoada. Louve ao Senhor conosco. Compartilhe, chame os seus amigos, dá o like aí, se envolva, mande um comentário. O que você faz quando recebe más notícias? Você que é um cristão, uma cristã, o que é que você faz? Hoje nós vamos falar sobre isso hoje no nosso sofá. Agora, vamos louvar a Deus. Louvemos ao Senhor.
Que bênção! Mais uma música aí do nosso casal abençoado, a família, né? Da Gemima e do Marcel. Queremos agradecer eles. Nós temos aqui mais gente chegando. E queremos registrar hoje, ô Camilinha, que chegou a irmã Rani, né? A irmã Rani já está no nosso meio. A esposa do presbítero Iraci. O presbítero Iraci está feliz. Dizem aí que passou até 2 dias sem sair de casa, guardando realmente a quarentena, né? Bênção demais ter a irmã Rani conosco. Quem mais está aí, Camilinha? É isso aí, pastor. O Edmilson Lana da Silva está aqui. A Maria Gorete Silva Santos fala boa noite, meus irmãos. A Valda Rodrigues Souza, lá de Paracatu, né? Um abraço para Paracatu, que bênção. A Merinha tá aqui também. Merinha é VIP, querido. A Rita e o Beni já deixaram o pedido de oração, então se vocês têm um pedido de oração, não colocaram ainda, coloquem ali que eu vou coletando essas orações e a gente vai, depois o pastor Ângelo vai estar orando. Que bênção, amém. Vamos então seguir, vamos andar. Irmãos, mais um louvor para que você louve com a gente, juntamente com a Gemima e com o Marcel. Adore ao Senhor conosco e tenha um momento de adoração aí na sua casa. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Que bênção, muito obrigado, família abençoada, Gemima, o Marcel, a Joana e o André. O André pequenininho lá também. Que bênção ver famílias assim. É assim que a nossa igreja são pessoas assim que fazem parte dessa igreja, pessoas
famílias abençoadas. Queremos estender aqui a nossa gratidão por todas as famílias da Igreja United. Brevemente a CityK United estará junta de novo, louvando, adorando. Eu vou ter que abraçar todo mundo, vai ser uma abraçação nessa igreja, né? Eu tenho ouvido aí que até o presbítero Lied vai abraçar também, tá com saudade de abraçar o povo. Gente, vai ser uma bênção essa igreja. Glória a Deus. Queridos, nós agora vamos ter um momento que foi pedido por muitos irmãos da igreja. A nossa igreja já fez uma live sobre isso. Nós somos uma igreja que buscamos não trazer nenhum tipo de manipulação sobre dízimo e oferta, mas nós queremos agora ter um momento de dízimo e oferta. Você que já depositou o seu dízimo, você que já depositou a sua oferta, queremos agradecer a Deus pela sua vida. E você que está sem trabalho, e você que está passando por um momento difícil, não se sinta constrangido a contribuir, pelo amor de Deus. Mas ligue para nós, ligue para a igreja, que a igreja sim vai ajudar você. Mas tem muitos irmãos que pediram, pastor, nós queremos um momento de oferta lá no United, nós queremos um momento de dízimo lá na United. Então nós vamos ter um vídeo agora de 2 minutos que fala como você pode contribuir, aqueles que estão trabalhando, aqueles que desejam contribuir, aqueles que têm nos falado para que tenhamos esse momento. E logo após esse vídeo nós vamos ter um momento de oração pelas ofertas e pelos dízimos. Vamos ao vídeo. Amém, obrigado aí, pastor Ângelo, por esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode procurar o pastor Ângelo, entrar em contato com ele através do Telegram. As informações estão no Telegram, estão nas nossas redes sociais. E você pode aí, você que tem nos falado que quer contribuir, que quer dar o seu dízimo, por favor, entre em contato com ele ou reassista essa live nesse momento. E aí tem todos os passos, as pessoas e os modos como você pode seguir contribuindo com a igreja, aqueles irmãos que expressaram o desejo de fazê-lo. Vamos ter um momento de oração pelos dízimos e as ofertas que nós tivemos. Vamos orar com o pastor Jeff. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela providência do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. E nós queremos honrar o teu nome, glorificar o teu nome e exaltar o teu nome através das ofertas e dízimos ao Senhor. Deus, rogamos a tua bênção sobre o teu povo, que nunca falte o pão de cada dia, nunca falte o alimento para a nossa vida nessa terra. E acima de tudo, Senhor, que nunca falte a tua graça em nossos corações. É minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero ressaltar aqui uma pessoa que sempre está nos assistindo, e eu passo, mas é uma pessoa muito querida minha, é o presbítero Anísio Geraldo da Fonseca, da Cantina do Anísio, lá de Paracatu.
Eu ainda quero voltar aí, Anísio, para comer nessa cantina. Vou fazer uma live aí dentro da cantina, tá? Comida maravilhosa, melhor comida de Paracatu. Saudade do tempo que a gente comia aí no final de noite, de domingo, na cantina do Anísio. Dá um abraço aí na Ilma, nas crianças. Deus abençoe sua vida por estar nos acompanhando, meu querido. Agora nós vamos ter um momento da confissão de fé. Nós somos uma igreja presbiteriana e nós sempre estamos querendo resgatar isso. E queremos continuar mais uma vez com o pastor Jeff, aonde ele vai nos conduzir nesse momento em que nós queremos fazer umas breves reflexões sobre a confissão de fé de Westminster. Então vamos passar para o pastor Jeff para que ele fale um pouco da confissão de fé, que é a confissão da Igreja Presbiteriana PCA, Presbyterian Church of America, que é a nossa igreja aqui e que também é a mesma confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos então passar para o pastor Jeff. Pastor Jeff, manda lá. Amém, louvado seja Deus. Semana passada nós falamos sobre os blocos que dividem a confissão de fé de Westminster dentro dos seus 33 capítulos originalmente. E hoje nós vamos falar do tratado do capítulo 1, que é sobre a Escritura Sagrada. Eu acredito que você que nos acompanha aí pela live vai observar o texto que exemplifica a necessidade de se crer, confessar que a Bíblia é a palavra de Deus. De fato, é a base fundamental, porque se negarmos a inspiração, a infabilidade, a inerrância das Escrituras, todo prédio, toda casa espiritual cairá. A base da nossa fé está na Escritura Sagrada, está em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, é de suma importância confessarmos que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. E a confissão de fé de Westminster, no 1º capítulo, trata sobre isso. E eu vou ler, acompanhe comigo a leitura que farei. Capítulo 1 da Escritura Sagrada. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Portanto, o que a confissão de fé declara, biblicamente falando, que a autoridade no tocante à revelação, a palavra profética, o conselho de Deus para a vida e para a piedade encontra-se na Sagrada Escritura. Todas as manifestações externas, a criação, o ato do Criador, não revela especificamente a obra de Cristo do Calvário, que é a salvação e que traz salvação para o pecador. Portanto, a Escritura Sagrada é fundamental para a pregação do Evangelho, para o estabelecimento da igreja e a santificação dos crentes. Eis aí, reverendo Pedro, nosso 1º capítulo, que trata da Escritura Sagrada. Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus é a nossa base, é a nossa única regra de fé e prática. A maior autoridade da Igreja Presbiteriana não são pessoas, mas é a palavra autoritativa de Deus. E é essa palavra hoje que nos responderá como nós devemos nos comportar em tempos
de más notícias. Como o cristão, como as pessoas devem reagir em tempos de más notícia. Vai compartilhando, vai pondo o seu like, vai colocando o seu comentário. Como você aí na sua casa tem enfrentado as más notícias, como isso tem alcançado o seu coração, afetado o seu coração. E hoje nós temos aqui o nosso sofá hoje, hein, Camilinha? Alguém já tem algum comentário aí pro sofá? Alguém já fez algumas perguntas? Como é que tá a turma aí hoje? Pastor, o pessoal está se preparando para fazer os pedidos de oração aqui, não tem pergunta ainda não. Mas eu queria falar algumas pessoas aqui que entraram também, que deixaram algum comentário. Foi a Júlia Oliose, falou orar faz bem. A Érica também está assistindo a gente. Também queria mandar um beijo para Marlete, a irmã da Valzinha, está assistindo lá de Londres, uma família muito querida nossa. A Elisete também já deixou o pedido de oração, a dona Nilma também. Então, só lembrando o pessoal para continuar anotando ali, que nós vamos estar tomando nota. Ok, antes de começar aqui o nosso sofá de hoje, eu queria, enquanto eu estivesse falando, o Ale cortasse aí pro sofá. Nós temos aqui hoje os três cavaleiros, né? 2 cavaleiros e uma cavaleira, né? Da justiça de Deus. Na Amazonas, a cavaleira, não, obrigado, pastor, já Amazonas, né? Mas assim, nós temos o pastor Jeff, né? Nós temos a irmã Sandra e sua sabedoria, e nós temos o pastor Ângelo. Vamos começar hoje com o pastor Ângelo. Pastor Ângelo, o que é que o senhor tem a dizer acerca de más notícias? Como é que o cristão deve reagir em tempos de más notícias? Vamos ver aí com o pastor Ângelo o que ele tem a dizer pra gente? Amém, boa noite para todos, boa noite para esse sofá poderoso. E boa noite também para a Igreja Poderosa no Senhor Jesus, que está nos assistindo aqui nessa noite. Mais um Night de Sofá. E agora, a fim de pensarmos um pouco sobre as nossas reações frente às más notícias que temos ouvido agora e que com certeza vamos ouvir depois e vamos ouvir até aquele dia onde não haverá mais más notícias, mas apenas a grande e boa notícia de que o Senhor Jesus veio. Ele voltou, ele buscou sua igreja e nós estamos com ele para todo sempre. Até esse dia, a gente precisa realmente pensar acerca das nossas reações. E é claro, irmãos, são muitas reações que nós podemos ter frente a tudo isso. Mas nós precisamos pensar enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus, como devemos reagir diante daquilo que nos abala, aquilo que aparentemente nos fragiliza, aquilo que nos coloca para baixo, que nos faz cair, que nos faz tropeçar, que deixa os nossos joelhos trôpegos. O que será? O que fazer diante dessas situações? E nessa hora que eu gostaria de compartilhar o Salmo 112 com os irmãos. O Salmo 112, eu vou ler apenas o versículo 7, que diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Leio com o versículo 1 agora. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Esse homem que é bem-aventurado, esse homem que teme ao Senhor, esse homem que se compraz nos mandamentos de Deus. Portanto, irmão, eu quero acreditar no meu coração que você seja um desses homens, que você, mulher de Deus, está com o mesmo propósito. Se é assim na minha vida, se é assim na sua vida, o que a palavra do Senhor nos ensina é que no nosso caso, nós que tememos ao Senhor, nós que somos bem-aventurados, nós que guardamos e procuramos guardar os mandamentos, nós não nos atemorizaremos diante das más notícias. O nosso coração será firme, diz a palavra no Senhor. Nós seremos confiantes no Senhor. Irmão, é importante, é fundamental que diante das crises, diante das palavras malditas, e quando eu falo malditas, eu estou dizendo maldizidas, né? Ou seja, palavras que a gente ouça e que ouve e que realmente nos deixam maus, situações emocionais que nos deixam muitas vezes solitários, abalados, depressivos, circunstâncias
muitas que nós poderíamos elencar aqui, onde nós deveríamos parar um instante e pensar como reagir. E via de regra, o que o irmão, o que a irmã, o que a igreja fala com o pastor em muitas dessas circunstâncias é que é muito fácil falar, difícil é praticar. E é verdade, é difícil praticar, mas não quer dizer que não deva ser feito. Irmão, nós precisamos aplicar a palavra ao nosso coração. Portanto, por pior que seja a notícia, por mais terrível que seja a fala, por mais terrível que seja a situação, o nosso coração tem que ter esperança. O nosso coração tem que ter fé. Porque, meu amado, a nossa vida não é conduzida pelo acaso. Como diz uma música, né? Música de uma banda brasileira que o pessoal curte bastante, né? Que diz que o acaso vai nos proteger. Não, o acaso não protege ninguém. Meu amado, a grande verdade é que nós não estamos vivendo nem em um acaso e também num destino fatalista. Pelo contrário, a nossa vida, o nosso destino, os nossos passos, tudo, irmãos, está nas mãos de um Deus vivo, um pastor que cuida das suas ovelhas. Nós temos um pai que se compadece dos teus filhos. Portanto, diante das más notícias, nós não podemos nos abalar, mas precisamos agarrar a essa palavra. Precisamos acreditar que de fato e de verdade temos um Deus que zela por nós. Portanto, meu amado, não estamos sós. Então você pode dizer, olha, isso é terrível, ficar 40 anos no deserto, mas Deus irá conosco no deserto. Pode ser terrível imaginar você caindo numa fornalha de fogo ardente, sobremodo acesa, mas, meu amado, Deus está com você dentro dessa fornalha. Inúmeras circunstâncias na Bíblia mostram situações terríveis, palavras terríveis, mas em tudo isso Deus estava no controle, irmão. E é isso que nós precisamos trazer ao nosso coração na temática de hoje. Como reagir às más notícias? Nós precisamos confiar no Deus que nós dizemos crer, no Deus que nós dizemos servir, no Deus que nós dizemos acreditar. Nós precisamos colocar na prática, e é justamente nessas horas, nesses momentos ruins, que nossa fé verdadeiramente vai ser provada. Então o salmista, aqui no Salmo 112, um salmo riquíssimo, né? É interessante que esse salmo ele é escrito em forma de acróstico, e as mulheres gostam muito disso, né? No Brasil, principalmente, as SAFs gostam de fazer acrósticos, já fizeram vários acrósticos com o meu nome no aniversário do pastor, essas coisas. Eu acho que os pastores já passaram por isso. Acróstico é uma coisa que a gente conhece bem. E aqui, meu amado, o salmista, ele usa desse artifício, ao usar todas as consoantes do alfabeto hebraico para designar as bênçãos decorrentes dessa confiança em Deus, desse temor a Deus, dessa fé em Deus, mesmo que as más notícias cheguem. Então, meu amado irmão, ser crente, ser cristão, ser igreja, não significa só ouvir coisa boa. Né? É bem possível que inclusive você ouça mais coisas ruins, mas uma coisa é certa: diante das más notícias, a boa notícia é que Deus está conosco. E se Ele está conosco, meu amado irmão, conduzindo, abençoando a nossa vida, não temos o que temer. Firme o seu coração, entregue a sua vida a Ele e com certeza, como disse o pastor Jefferson nessa semana, né? O que você disse no Salmo 27:14, pastor? Confia nele. Tem bom ânimo. Fortifica o teu coração. É justamente isso que a gente espera da igreja. É justamente isso que a gente espera dos irmãos. Que Deus espera da nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Muito obrigado, pastor Ângelo, por essa palavra abençoada. Agora vamos ouvir a nossa irmã, né? A nossa amazona, né? A nossa irmã Sandra, que Deus tenha abençoado a vida dela com muita sabedoria, que continue assim e tendo humildade também, né, irmã Sandra? Como é que tá, irmã? Né? Sem humildade não tem sabedoria, né? Exatamente. Tá faltando sabedoria. Amém. Bom, indo mais ou menos na linha, né, do que o pastor Ângelo falou, não é fácil a gente receber uma notícia, né, gente?
Então, assim, eu lembrei, quando o pastor falou do título, né? Eu lembrei alguns personagens da Bíblia, né? Por exemplo, Davi, quando ele recebe a notícia de que Absalão morre, né? E diz a Bíblia, né, que ele chorou muito e ele anda de um lado para o outro, né, gritando Absalão, Absalão, né? Então essa foi a primeira reação dele, né, diante da morte, porque é algo que não tem volta, né? Uma outra situação que a gente vê de Davi também, né, quando ele está lá junto com os filisteus e quando ele volta para a cidade dele de Ziglar, né, ele vê que os amalequitas, né, haviam invadido a cidade, botado fogo e levado, né, todas as mulheres, as crianças. E Davi, ele chora muito, diz a Bíblia que ele chora até não conseguir mais chorar. Essa foi a primeira reação de Davi. Né? Então, claro, diante do sofrimento, a gente não nega o sofrimento, e diante do sofrimento, né, ninguém vai ficar feliz, não tem como. Mas eu acho que a má notícia, quando nós recebemos a má notícia, eu acho que é uma questão de minutos, né, uma questão de poucas horas, a gente tem que voltar ao equilíbrio. Né? Ainda que a gente chore, ainda que a gente se sinta muito triste, perdido, né? Como uma criança abandonada, mas a gente tem que voltar ao equilíbrio. Por quê? Né? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara quando Jesus falou, né? Eis que estarei convosco até a consumação, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando eu recebo a má notícia, eu tenho que entender que Jesus está comigo na hora que eu estou recebendo essa má notícia. Né? E o Espírito Santo em nós, ele vai nos trazer para o equilíbrio, tá? E aí nós vamos para onde? Nós vamos para a oração. E vamos lá buscar conselho do Senhor. Buscar conselho, a gente tem que buscar consolo, buscar uma orientação, dizer, Senhor, e agora, o que é que eu faço? Diante dessa calamidade, né, diante desse problema tão grande, o que é que eu faço? Né? E há momentos que a gente tem que simplesmente esperar no Senhor e saber, como o pastor Ângelo falou, o Senhor está conosco. Gente, não é fácil receber má notícia. Ninguém gosta de receber má notícia. Não existe super-homem, só se for uma pessoa de gelo, né, que recebe uma má notícia e não vai ter uma reação. A princípio, vamos dizer, não sei se negativa, porque chorar eu não creio que seja negativo, né? Você chorar diante de uma notícia ruim, né? Ontem, esses dias mesmo, né, a gente recebeu uma notícia ruim lá do Brasil, né? Eu, a princípio, eu fiquei assim falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, né, com o Brasil, com a política no Brasil, com a economia no Brasil? Mas aí, né, eu tive que buscar no Senhor e dizer assim, Senhor, mas o Senhor é soberano. E isso está no seu controle. E isso não pegou o Senhor de surpresa, me pegou de surpresa, mas o Senhor, nada pega o Senhor de surpresa. Né? E agora é orar. Né? Então, muito como o pastor Pedro disse, nós estamos recebendo muitas más notícias. Muita más notícia. Mas a melhor notícia, né, que nós recebemos desde o dia que nós conhecemos ao Senhor, é exatamente de que Ele estará conosco todos os dias. Gente, quando Jesus falou todos os dias, não terá um dia, ou um minuto, ou um segundo em que Ele não estará conosco. Né? E até mesmo, mas e quando eu estiver pecando? Né? Ele é o sumo sacerdote, né, que Ele pode se compadecer de nós, por isso entramos na presença dEle com intrepidez, né, para obtermos, né, a graça para socorro em tempo oportuno. Então, a todo instante, seja qual situação for, né, a gente não precisa se desesperar. Isso está no controle de Deus, isso está dentro da soberania de Deus, dentro dos planos de Deus, e isso vai contribuir, né, para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu conheça o amor de Deus mais e mais, para que eu me achegue mais a Ele. Então, vamos chorar na hora da tristeza? Sim, mas o choro dura uma noite e depois pela manhã vem a alegria. Né? Então, que Deus abençoe a todos nós, né, e estejamos preparados para as más notícias, né, para as circunstâncias adversas. E Deus abençoe a todos nós. Amém? Ô, Sandrita, que bênção, minha irmã. Dá para ouvir você a noite toda, né? Bênção.
E agora vamos ao nosso querido pastor Jefferson, né? O trovão de Deus, né? Então, eu queria ler um texto da palavra do Senhor como base para desenvolver um pensamento que eu tenho sobre esse tema, essa pergunta, como devemos reagir diante das más notícias, certo? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 22, 23, diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas são. Esse é um texto que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, que está dentro de um contexto, no contexto da ansiedade. No contexto da ansiedade da vida, do que comer, do que vestir, ou do dia de amanhã. E mais à frente ele trata de que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nos dedicaremos a um e desprezaremos o outro. Não podemos servir a Deus ou a Mamon. Então, dentro dessa realidade, e eu queria até trazer à luz um assunto que, por exemplo, me chama muita atenção nesse período de reação. Um exemplo, eu acho que de fato nós seremos conduzidos por aquilo que nós acreditamos ou por aquilo que nós aceitamos como verdade. Por exemplo, alguém poderia me dizer nos comentários, quando começou essa pandemia, o caos, por que as pessoas compraram tanto papel higiênico? Não é verdade? Eu fico assim, porque se é uma doença respiratória, a luva, o álcool em gel, a máscara, tudo bem, mas por que o papel higiênico? Até hoje ninguém não me deu uma resposta satisfatória. E eu tô falando assim, verdade, eu não sei se você já foi questionado por que todo mundo desesperadamente saiu correndo para comprar papel higiênico se a doença ela entra o olho, a boca, o nariz, a questão respiratória. Mas será que é o pânico coletivo? E como a Bíblia fala, os teus olhos forem bons, você capta as informações onde? Na mídia que quer destruir as famílias, criar o pânico, onde você alimenta a sua alma. Porque quando a gente olha para a Escritura Sagrada, e eu queria trazer esse texto como base, eu quero trazer 2 exemplos da Escritura Sagrada. Primeiro, como nós devemos reagir diante das más notícias. Eu acredito que nós precisamos de tudo, verificar qual é a base que está em nós, qual o conhecimento, qual é a luz. Por exemplo, quando o Senhor Jesus foi anunciado, a promessa se cumpriria, Herodes ficou sabendo no capítulo 2 de Mateus, quando os anjos chegaram e disseram, olha, onde é que está o filho? Nós vimos a criança, nós vimos o sinal nos céus. Então a promessa de Deus se cumpriu, viemos aqui adorar. A notícia era fantástica e Herodes ficou com raiva. Então, depende muito o que tem no seu coração, na sua mente, que faz a diferença de como você interpreta as notícias dessa vida. No caso, Daniel. Lembram-se de Daniel? Daniel era um jovem na Babilônia e amadureceu, cresceu. E depois de uma fase da sua vida, pessoas criaram um decreto dizendo que não poderia orar se não fosse ao Deus da região, no caso, o Deus da Síria, lá que estabeleceram, a nenhum outro Deus. Daniel ouviu a notícia, leu a notícia e continuou orando. Ou seja, a má notícia ou a notícia que proibia Daniel de orar não o afetou. Nós recebemos as má notícias, irmãos. Sabe qual deve ser a nossa reação? Continuar orando. Continuar buscando a Deus. Continuar devotando a nossa vida ao Senhor e nos alimentando do Senhor, porque Deus honrará o seu povo, porque nós somos povo do Senhor. Nós não pertencemos a partidos políticos, nós não pertencemos a nenhum governante, nós pertencemos ao Senhor dos exércitos. Para finalizar, como reagir diante das más informações? Reaja com oração. E por último, reaja adorando. O patriarca já é um exemplo prático disso. Um homem rico, 7.000 camelos, 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 jumentas, 500 bois, filhos, tinha tudo na vida. Humanamente falando, era um homem rico, próspero e temia o Senhor. Isso é o que é mais importante. De repente chegam do seu servo e falam: olha, meu senhor, estava eu no pasto, quando de repente veio os sabeus e levaram os bois e levaram as ovelhas. Só eu fiquei e vim te trazer a nova. Quando ele terminava de falar, chegou outro homem dizendo: meu senhor, de repente fogo do céu desceu e consumiu todas as ovelhas e mataram o teu servo, morreram os teus servos, e só eu fiquei para te trazer a nova. Depois chegou o terceiro servo dizendo que os caldeus vieram em 3 bandos e levaram todos os camelos, mataram os teus servos e só eu fiquei e vim te trazer a nova. Quando este terminava, o quarto chegou dizendo: estávamos na casa do primogênito, quando de repente veio um vento dos 4 cantos e invadiu a casa e todos os teus filhos morreram. Sabe qual foi a reação de Jó? Jó se vestiu de pano e saco e cinzas, raspou a cabeça, se deitou em cinzas e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ore e adore, porque se verdadeiramente você é cristão e alimenta o seu olho, sua mente, sua alma de luz, de palavra, o teu corpo será luz, como diz a Escritura. Mas se você se alimentar de trevas, de informações negativas que te joga para baixo, porque esse mundo é assim, ele quer jogar para baixo, quer desanimar o crente. Mas se você se alimentar das coisas de Deus e da Bíblia Sagrada, das promessas de Deus, você vai orar e vai adorar. E, por favor, se você puder me dar a resposta do papel higiênico, eu vou ficar muito feliz. Deus em Cristo vos abençoe. Amém, glória a Deus, obrigado, pastor Jefferson. Irmãos, 2 coisas importantes para nós passarmos aqui para nossa Camilinha. A primeira é o seguinte: essa semana foi aniversário do diácono Rodrigo. E nós ficamos muito felizes porque o diácono Rodrigo é uma bênção na nossa igreja. E nós queremos aqui felicitar o pastor Rodrigo por mais um ano de vida. E o pastor Rodrigo é uma pessoa que tem sofrido muito, né, irmãos? Porque o pastor Rodrigo tem a irmã Mara, né? A irmã Mara é terrível. Então, o pessoal tá me arrebentando aqui, eu tô brincando, gente. Não é pastor Rodrigo. Meu amado, é o diácono Rodrigo, mas ele tá quase pastor, né? Do curso que ele tá tomando de dificuldade com a irmã Mara, né? Rodrigo, parabéns, Deus te abençoe. E queremos agradecer aqui uma pessoa também, que é a nossa irmã Dulce, né? Que veio aqui hoje trazer comida para nós, né? Nos abençoar com comida. Só na porta. E veio aqui, deixou aqui na porta e foi embora, né? Assim, uma bênção. A gente não sabe ainda se a comida vai dar para o pastor Jefferson, mas nós estamos orando pela multiplicação. Obrigado, Dulce. Deus abençoe. Camilinha, tem algum comentário aí, alguma pergunta para o nosso sofá? Pastor, eu gostaria de saudar aqui a Nádia, que ela é amiga da Sandra lá do Canadá, que está assistindo aqui. Já é amiga da Sandra já faz 30 anos, né? O meu tio também entrou aqui, o tio Ney. Pergunta a gente não tem não, viu, pastor? Tem o pessoal aqui comentando, falando que a palavra tem sido, tá muito boa. E eu gostaria de comentar algumas pessoas também que entraram aqui lá do seu watch party, que é a Carol Jorge. A Carol é minha prima, Okay. né? Carol é uma bênção. Deus abençoe a Carolzinha, né? E Regina quem mais? Dourado tem aqui. Tem o pessoal. Idália Regina, saudações, Idália, né? Tem a Tônia Dourado também. Ô, Toninha, Deus abençoe, né? Minha prima de mãe, mas prima minha também. A Pereira Gilcélia Pereira e também. Gilcélia, esse casal aí abençoado, também são primos aí da minha mãe. A Gilcélia é a mãe da Carol, né? E esse pessoal tá nos acompanhando aí, Deus abençoe a vida deles, né? Uma bênção lá da nossa terrinha, né? A terrinha boa. Bem, irmãos, quem mais? Nós podemos então, eu queria dar uma palavra para os irmãos, uma palavra que está lá em Neemias, perdão, e eu gostaria que você nos acompanhasse com essa palavra. Neemias, capítulo 1, eu gostaria que você aí abrisse aí na sua casa, do versículo 1 ao versículo 11,
nós gostaríamos de compartilhar como a Bíblia nos ensina, apesar de tantos dias difíceis, e já também complementando aquilo que os nossos irmãos aqui do nosso sofá falou, nós queremos falar um pouco como nós devemos receber más notícias. A Bíblia nos ensina, irmão, a receber as más notícias. A Bíblia nos ensina tudo com respeito à nossa salvação. Como nós devemos reagir às más notícias. São tempos difíceis, tempos tenebrosos, né? Tempos que nós recebemos, nós queremos que 2020 já acabe logo. Eu estou assim, pensando que a gente podia fazer a virada do ano no mês que vem, né? Então, terminou 2020, vamos zerar o cronômetro, né? Mas não é bem assim. Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 11, o Ale já colocou aí pra gente os primeiros versículos aí, o primeiro versículo. Diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na fortaleza ou na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Ele faz uma pergunta que ele está preocupado com aqueles irmãos que não haviam vindo do cativeiro. Geralmente eram irmãos mais velhos, anciãos, geralmente eram irmãs anciãs e crianças pequenas, crianças de colo, que geralmente não eram levados em épocas de cativeiro para o palácio daquele lugar que havia cativo o povo de Deus. E ele respondeu e deu uma má notícia. Diz o seguinte: disseram-me, eles falaram, esses irmãos, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os irmãos estavam em grande miséria e desprezo. Eles estavam passando fome e estavam passando vergonha. Em grande miséria e desprezo. Mas o texto segue. E ele diz o seguinte: e Jerusalém, e ele fala, e Jerusalém, os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Hoje a gente sabe o valor da igreja com essa pandemia. Dá para você imaginar um pouquinho o valor de Jerusalém para o judeu. E ouvir falar que Jerusalém está derribada, que as suas portas estavam queimadas a fogo, que estava tudo destruído. Isso é, para o judeu, algo terrível. Mas coloquemo-nos no lugar deles. Coloquemo-nos no lugar deles. O que o texto está falando? Eles, os seus parentes, a nação de Israel, estava passando fome e passando vergonha. E o seu principal símbolo estava destruído. Qual foi a reação de Neemias? Vamos ver? A reação de Neemias foi o seguinte: tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo
e dar-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. O que fazer diante de más notícias? Nós devemos fazer uma única coisa inicialmente. E é isso que o texto está nos ensinando. O que Neemias fez depois que recebeu a má notícia? Neemias orou. Neemias orou. E isso, amados irmãos, é algo muito sério. Agora, como ele orou? Não é uma oração de qualquer forma. Você recebeu a má notícia. Você recebeu a notícia da tragédia. Eu já recebi duas grandes notícias na minha vida que foram duas grandes tragédias. A morte do meu pai, quando eu tinha 25 anos de idade, e a morte, 24 anos de idade, e a morte do meu irmão, quando eu tinha 42 anos de idade. Essas duas notícias me sobreveio no momento em que eu não estava esperando. Uma, eu estava na sala do seminário, quando eu recebi a notícia de que o meu pai estava morto de um acidente. E a outra notícia, eu recebi pregando a palavra de Deus, falando sobre esperança, num domingo pela manhã, às 11 horas, na Igreja Presbiteriana de Santiago, na segunda Igreja Presbiteriana de Santiago, e eu recebi a notícia do que o meu irmão estava morto. O que fazer? Orar. Mas como você vai orar? A primeira coisa que esse texto me diz é que eu devo orar com empatia. Uma das coisas que o texto fala no versículo 4 é que ele, tendo ouvido aquelas palavras, ele estava na fortaleza, ainda que ele era copeiro do rei, ele vivia uma vida muito boa. Mas os seus irmãos estavam sofrendo. Mas os seus antepassados estavam sofrendo. E mais do que isso, a honra de Deus estava sendo afetada. Mas o que é que ele faz? Ele se assenta, começa a jejuar, começa a chorar, começa a sentir a dor dos seus irmãos. Então, o que fazer em tempos de más notícias? Nós precisamos orar. Mas orar como? Orar com empatia. Nós precisamos sentir a dor das pessoas. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que não têm emprego. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão passando momentos difíceis dentro de casa. Nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos lá no Brasil, que estão enfrentando dias terríveis lá no Brasil. Não só crise de pandemia, mas também crise política, crise econômica. E nós precisamos orar com empatia. E para ter empatia, você precisa se assentar, jejuar, orar e dizer: Deus, eu quero orar com um sentimento em que eu possa compartilhar com os meus irmãos o sentimento de dor e o sentimento que eles estão passando. Porque muitas orações são indiferentes. Muitas orações são orações superficiais. Nós precisamos clamar. Nós precisamos rasgar o nosso coração. Então são muitas más notícias. Mas o que fazer diante delas? Orar. Orar como? Orar sentindo a dor do outro. Mas em segundo lugar, o que nós vemos aqui é que esse tipo de oração deve ser uma oração bíblica. Se você perceber os versículos 5 e o versículo 8, ele está orando com base nos escritos da Bíblia. Ele está dizendo e diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele está citando Moisés, ele está citando o Pentateuco, ele está citando a Bíblia. Ele está orando a Deus não só de maneira empática, não só de maneira sentindo a dor do outro, mas ele está orando biblicamente. A oração que Deus escuta não é a oração sincera, queridos. A oração que Deus escuta é a oração bíblica. É a oração que tem base na Bíblia. Quando a má notícia chega, você deve falar para Deus a palavra de Deus. Você deve falar para Deus como Deus ensinou que nós devemos orar na Escritura. A má notícia pode vir, mas para cada má notícia que você recebe, existe uma notícia boa na Bíblia. Existe uma promessa de Deus para você, que vai além dos nossos sofrimentos, que vai além da nossa dor, que vai além das nossas circunstâncias. Saiba de uma coisa: os nossos filhos,
os nossos filhos, se nós continuarmos orando, perseverando no Senhor, os nossos filhos vão contar para os seus netos, para os seus filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, como nós atravessamos essa crise, como nós atravessamos essa crise com galhardia, como nós atravessamos essa crise com honra, como ele não viu da nossa boca nenhuma palavra de reclamação, nenhuma murmuração, mas ele viu um homem, uma mulher de Deus que ora. E aqui nós temos que orar, não somente com empatia, mas orar segundo a palavra de Deus. Mas o texto segue. A oração também tem que ser uma oração confessional. A oração, além de ser empática, além de ser bíblica, ela precisa ser confessional. Irmãos, quando aparecem tragédias, nem sempre é porque nós pecamos, nem sempre é porque nós nos desviamos. Mas nós temos que entender que não só muitas vezes é o nosso pecado que nós temos que confessar, mas muitas vezes temos que confessar o pecado de uma nação inteira. Temos que confessar o pecado de uma denominação inteira. E temos que confessar um pecado desse mundo. Esse mundo tem pecado contra Deus. Você já parou para pensar como foi o carnaval de 2020? Você já parou de pensar as imagens terríveis que foram colocadas na mídia? Você já parou para pensar como no sambódromo, as pessoas no sambódromo lá do Rio de Janeiro, como as pessoas colocaram Satanás vencendo Jesus, pisando em Jesus, como as pessoas ridicularizaram Jesus Cristo? Você já parou para pensar como no carnaval não se via mais casais, homem e mulher, era só casal homossexual, era só casal de lesbianismo? Você olha para tudo isso, como deve ser a nossa oração agora? Uma oração de confissão de pecados. Confessando o pecado das nossas gerações. Olha o que diz o texto, no versículo 6 e diante, ele diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Às vezes Deus quer você, cristão, diante das más notícias que nós temos, que você vai para o seu quarto e confesse o pecado dos Estados Unidos. Mais de 9 milhões de abortos, 9 milhões de assassinatos, crianças sendo assassinadas nos ventres das suas mães. Meus amados, nós precisamos confessar esses pecados. Em tempos de má notícia, não é somente o tempo de ter empatia, de sentir a dor do outro, não é somente de ter uma oração bíblica respaldadas nas promessas e nas prerrogativas de Deus na Escritura, mas também um momento para confessarmos o pecado, não somente os nossos, mas das pessoas, dos países, das instituições que nós representamos. Mas diante das más notícias, em último lugar, nós precisamos apontar as nossas orações para uma decisão prática. Não somente orar. Lutero diz uma frase que marcou a história da igreja. Orar et labutare. Essa frase está em latim. Orar e trabalhar. Trabalhar e orar. Esse binômio não pode separar-se da vida do crente. Diante das más notícias, nós vamos orar sim, empaticamente. Nós vamos orar sim, biblicamente. Nós vamos orar sim, confessionalmente. Vamos confessar os pecados. Mas em tempo de má notícia, nós vamos tomar atitudes de vida. Vamos tomar atitudes de vida. O que é que fez esse homem? Colocou no seu coração a disposição de falar com o rei. Colocou no seu coração a disposição de chegar ali com a cara fechada, triste diante do rei. Porque o rei pergunta, você sempre está feliz, mas o seu rosto não está bem. Ele arriscou a sua própria vida por um sonho, por um projeto. E qual era o sonho de Neemias? Ele revela no capítulo 2, dizendo, eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. Eu quero ser parte da reconstrução da história da minha igreja. Eu quero ser parte da reconstrução da história do meu país. Eu quero ser parte da reconstrução da história da vida das pessoas. Sabe por quê, irmãos? Neemias não tinha ainda isso, mas nós temos. Por que ele queria reconstruir Jerusalém? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém onde está a promessa de que o Messias viria. E agora nós já temos a grande e boa notícia, a maravilhosa notícia, a maior de todas as boas notícias, que está acima de
todas as más notícias, a notícia de que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele deu o seu único Filho ao mundo, a mim, a você, pecador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a boa notícia. Glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Em tempos de pandemia, é tempo de orar com uma decisão, com um desejo de praticar, de levar essa mensagem a todos os rincões. E aqui está o United no Sofá. O United no Sofá existe para levar a boa nova do Evangelho, que Jesus Cristo foi cravado naquela cruz, que os meus pecados foram cravados naquela cruz. E quem quiser, e quem tem sede, venha. Nós convidamos agora, venha e beba da água da vida. Se você é um religioso, seja o que você seja, venha e beba da água da vida. Venha experimentar a melhor das notícias, que o nosso Deus venceu a morte. O coronavírus só pode nos entregar a morte, mas a morte já está vencida, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Em tempos de más notícias, ore com empatia, ore biblicamente, ore confessando pecados, mas também ore para que Deus dê disposição prática para levar a mensagem do Evangelho, para reconstruir vidas, porque a reconstrução de Jerusalém representa a reconstrução de vidas. Você é filho de Deus, você é filha do Deus Todo-Poderoso. Você não vai ser melhor do que ninguém por isso, mas você vai ter a melhor e maior mensagem, a mais poderosa mensagem. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ô, meu querido, levanta desse sofá aí. Você está igual eu, nós estamos engordando demais. E vamos projetar, vamos criar maneiras, em tempos de más notícias, de colocarmos nas nossas lives, nos nossos muros de redes sociais, que os homens são pecadores, que os homens caem, que as doenças e as enfermidades estão aí, mas o nosso Deus reina soberanamente. O nosso Deus venceu a morte e o nosso Deus está estendendo a mão para todas as pessoas nesse momento. Venham e bebam da água da vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero chamar agora o pastor Ângelo, que nos conduzirá no momento de oração. Mas antes, Camilinha, tem algum comentário aí? Alguém fez algum comentário? Alguém... eu não tenho acompanhado. Sim, pastor. O seu pessoal lá, sua família lá, tá assistindo o seu watch party aqui. Tá todo que mundo bênção. falando amém, glória a Deus. Eu queria comentar, eu perdi um comentário que o Wallace Welmer, eu não sei se você conhece ele, Helmer. O pastor Ângelo conhece, então. Ele fez um comentário acima ali falando que a sua palavra tem sido muito abençoadora e ele continua comentando aqui conosco. Os pedidos de oração que a gente tem aqui, a gente tem a Ana Flávia, pede oração pela saúde dela, para Deus estar fortalecendo a saúde dela. A Rita e o Beni pede oração pela nação brasileira, pela crise política que estamos passando lá. E pedindo esperança, para os conterrâneos nossos, A Marinete Marcolino pede que todas as famílias recebam proteção com as dificuldades atuais que estamos passando, pela saúde da família dela e pelo Brasil. O Cacheta também pede oração pelo presbítero Lorival, sogro de meu irmão e irmã. Ele está no hospital em estado grave. Amém. O seu Arlindo e a dona Valquíria pedem, eu não sei, irmão, de quem que ele é, porque eu sei que os dois usam o Facebook do seu Arlindo, pelo irmão Zenóbio Carvalho e José Leite, que estão enfermos lá no Brasil. O Moses Souza pede oração. Você conhece? Não? Pede oração aos irmãos pela vida e pela família dele, Elisete Gomes pede oração pelo estado de Massachusetts, para que essa pandemia passe logo, E pede oração pela cidade dela, Randolph.
A dona Nilma também pede oração pelo filho dela, o Danilo, e pela esposa que está grávida, né? A Antônia também pede pela saúde dela e pela família dela. O Esdras pede pelos Estados Unidos, o pastor Ângelo já tem todos esses pedidos em mãos também, né? E o pastor Leandro pede o motivo de oração que ele pede é gratidão pelas orações aos irmãos da igreja, pela minha vida. Graças a Deus estamos nos recuperando e espero sair logo dessa plenamente e o mais rápido possível. Ele fala do Gilmar também, parece que é um pedido do Gilmar aí. Então chegou faz pouco tempo aqui. Então vou estar acrescentando aqui também. É isso aí, pastor. Bem, meus queridos, vamos orar, né? Vamos orar. Eu quero convidar você aí na sala, convidar você que está no Brasil, espalhado pelo mundo. Vamos orar, né? O nosso Deus, o Salmo 116, ama o Senhor, porque Ele ouve a minha oração e a minha súplica. Eu quero passar para o pastor Ângelo, que irá nos conduzir nesse momento tão singular de orarmos, porque a oração é o mais maravilhoso e poderoso projeto da igreja. Então, pastor Ângelo, por favor, nos conduza aí nesse momento. Amados irmãos, mesmo em casa, é o momento de nós buscarmos a Deus, é o momento de nós confiarmos a Deus, cada um desses pedidos. Por isso a palavra do Senhor diz que devemos orar sem cessar. Não importa onde nós estejamos, irmãos. Não é apenas no templo onde oramos, mas em qualquer lugar, por quaisquer motivos que, como vemos aqui nessa noite, muitos irmãos precisam em nome de Jesus. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, Deus de bondade, a grande verdade é que diante das más notícias que esse mundo sempre traz para nós, a infinidade de boas notícias que o Senhor nos dá, ó Pai, nos dá esperança, nos dá força e refrigério para continuar até aquele grande dia onde nos encontraremos com o Senhor. Por isso, ó Deus, a nossa oração é que antes de qualquer coisa o Senhor nos ajude a aprendermos essa lição, a reagirmos, ó Deus, biblicamente diante dessas más circunstâncias, dessas más notícias. Nos ajude, ó Deus, a enfrentar quaisquer dificuldades e assim crescermos em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, iniciar esse momento de oração, orando pela nossa irmã Aninha. Nós queremos que o Senhor tome conta dela, Pai querido. Tome conta dela, tome conta da sua família e, ó Deus, tome conta do seu coração. O Senhor a conhece no mais profundo do seu coração, sabe das suas angústias, sabe das suas dores, sabe, ó Deus, as más notícias que ela pode estar ouvindo, ó Deus, mas pedimos ao Senhor que por meio do Espírito Santo de Deus possa vir sobre ela e abençoá-la em tudo, ó Deus, para que em toda essa circunstância ela venha ter o seu coração firme, como diz a palavra do Senhor, temendo ao Senhor e acima de tudo esperando porque o Senhor Deus Todo-Poderoso está com ela, está com a sua família, está conduzindo tudo, mesmo que aos nossos olhos seja ruim, mesmo que aos nossos olhos as notícias não sejam boas, a grande verdade é que o nosso Deus não nos abandona, Ele continua cuidando de nós e Ele vai levar a nossa vida ao propósito que Ele determinou. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor que cuide dela, ampare a tua filha em nome de Jesus e a sustente para o louvor da tua glória. Pai querido, nosso irmão Beni, nossa irmã Rita, ó Deus, estão aqui pedindo ao Senhor e nós, ó Pai, concordamos com eles, porque a nossa nação, ó Deus, vive um momento diferenciado, um momento muito complicado, Deus, onde os ânimos estão acirrados, onde a política, ó Deus, é elevada a uma potência que nós ainda não tínhamos visto, e no meio de tudo isso, ó Deus, parece nos faltar a esperança. Parece, ó Deus, que o nosso país não tem jeito. Parece, ó Deus, que nada vai resolver. Mas, ó Deus, tenha misericórdia dessa nação. Um povo, ó Deus, que tem muitas vezes pecado contra o Senhor. Mas ali, ó Deus, há muita gente que tem, ó Pai, buscado seguir os mandamentos do Senhor. Homens e mulheres de Deus que têm clamado. E nós com eles, ó Deus, para que essa nação possa ser transformada pelo poder do Evangelho. Porque, Deus, não vemos outra solução.
Nós sabemos, ó Pai, que essa nação precisa realmente conhecer o Senhor, para que o coração pecaminoso dos homens possa mudar, para que todas essas circunstâncias que tornam o nosso país tão difícil de morar, tão difícil de viver, possam de fato mudar com o tempo. Por isso tenha misericórdia, Deus, usa homens, usa mulheres, leva a tua palavra, Pai, a todas as pessoas que precisam ouvir, e que as lideranças da nossa nação, acima de tudo, possam temer a Deus, para que, ó Pai, nas suas decisões, naquilo que precisam fazer, ao temer ao Senhor, possam procurar o bem do próximo, possam procurar o bem da nação, possam procurar o bem e o crescimento de todos, Pai querido. Tem misericórdia, e que no meio de toda essa circunstância, o Senhor, ó Deus, possa trazer para nós boas notícias, porque só temos ouvido más notícias, ó Deus. Mas queremos que em tudo isso, ó Pai, o Senhor revele algo maior, algo que nós ainda não sabemos, mas que o Senhor tem para a nossa nação, para que o Senhor possa fazer na nossa nação. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos também agradecer ao Senhor, acima de tudo, porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Deus, o Senhor tem operado na vida de muitos irmãos, e aqui, ó Pai, nos pedidos de oração, nós vemos justamente isso. Vemos que o Senhor tem cuidado de famílias, tem protegido famílias, tem sustentado famílias, e é por isso que a Marinete, ó Deus, está aqui, falando, ó Deus, com o Senhor, e nós com ela, ó Deus, clamando por essa proteção contra todas as famílias, a favor de todas as famílias, ó Deus, nessa dificuldade. Ó Deus, nós sabemos que na nossa igreja, ó Deus, muitos têm sido assistidos, sabemos que em outras igrejas muitos têm sido assistidos, e sabemos que no meio dessas dificuldades o Senhor tem levantado, ó Deus, a tua igreja para fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Por isso, ó Deus, levante homens, levante mulheres, levante a tua igreja, ó Deus, para amparar quem precisa, sustentar quem precisa e ser luz, ó Deus, para quem não consegue ver a tua bênção adiante, ó Deus. Tenha misericórdia, Deus, e que em nome de Jesus o Senhor possa, sim, proteger as famílias do Senhor no meio dessas dificuldades. A Marinete também, ó Deus, ela pede pela saúde da sua família, e nós queremos colocar a família dela na tua presença, rogando ao Senhor que cuide e sustente em tudo, Pai querido. Nós também, ó Pai, pedimos ao Senhor, fazemos o pedido do nosso irmão presbítero Marcos Cacheta, nossa oração, e oramos pelo presbítero Lorival. Ó Deus, nós queremos que o Senhor vá de encontro a esse irmão, ó Deus, que agora está no hospital em estado grave de saúde, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, quão difíceis as circunstâncias são muitas vezes, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor pode operar milagres, nós sabemos que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, nós sabemos que o Senhor pode trazer conforto e consolo, e é por isso que nós apresentamos essa situação ao Senhor e pedimos, ó Deus, que Ele abençoe o presbítero Lorival, o levante daquela cama, o restaure plenamente, ó Deus, fazendo a vontade do Senhor, ó Pai, é o que nós queremos, que o Senhor opere na vida dele e faça grande obra em nome de Jesus. O Arlindo, Deus, também faz aqui o seu pedido de oração pelo Zenóbio, pelo José Leite, que estão enfermos, ó Deus, que ali no Brasil eles tenham também, ó Pai, esse refrigério do Senhor, esse cuidado do Senhor, essa mão estendida sobre eles, que o Senhor venha ter misericórdia, Deus, e agir naquilo que eles precisam, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos orar, ó Deus, ao Senhor, pela vida do Moses, ó Deus, pela sua família. Nós queremos, ó Deus, como ele pede essa oração, porque certamente algumas necessidades vêm ao seu coração. Ó Deus, só o Senhor sabe o que ele pode estar necessitado, só o Senhor sabe, ó Deus, em que ele está agradecido, só o Senhor sabe, ó Deus, o que essa família precisa, e, ó Deus, é nessa onisciência do Senhor que nós confiamos. Entregamos essa família ao Senhor, certos, ó Deus, que o Senhor pode irá ouvir e abençoar e trazer ali, ó Deus, a tua bênção. Por isso, vá atuando nessa família também, em nome de Jesus. Pai querida, Elisete pede oração pelo estado de Massachusetts. O nosso Moesa pede oração pelos Estados Unidos, esse tempo de eleição. As regiões de Chelsea, Brockton, Randolph, todos, ó Pai, que estão nesse momento de dificuldade. Pai querido, assim como oramos pelo Brasil, nós oramos também por essa nação, para que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que a história dessa nação
nação começa, ó Deus, com homens que temeram ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor possa, ó Deus, levantar homens, possa levantar mulheres nas próximas eleições, ó Deus, que venham de fato e de verdade, ó Pai, agir em benefício dessa nação com o temor de Deus no seu coração, ó Deus. Que o Senhor possa levantar pessoas para trazer a essa nação, ó Pai, o melhor em nome de Jesus. E que esse tempo de pandemia, ó Deus, essas cidades que têm sido afetadas de uma maneira pior, que o Senhor tenha misericórdia e que levante recursos, ó Deus, para que essas pessoas possam ser assistidas, para que essas pessoas possam ser abençoadas e supridas em suas necessidades. Nós, ó Pai, também oramos juntamente com a nossa irmã Nilma, ó Deus. Ela pede oração pelo seu filho Danilo, sua esposa, que está grávida. Ela agradece a Deus, ela louva o Senhor por isso. E, ó Deus, nós oramos juntamente com ela para que o Senhor possa, de fato, abençoar esse tempo de gravidez, para que o Senhor possa abençoar essa família, para que o Senhor possa sustentá-lo, Deus, e que através deste momento todos possam render graças e louvores ao Senhor pelas grandes e poderosas bênçãos do Senhor ali. Em nome de Jesus, graças nós te damos por isso, no nome do Senhor. Também colocamos a vida da nossa irmã Antônia na presença do Senhor. Nós queremos que, Deus, o Senhor venha sobre a vida da nossa irmã, Deus, atuando na sua saúde, atuando na sua família, atuando com graça em nome do Senhor. Ela coloca, Pai, a sua vida na presença do Senhor e agora nós estamos aqui orando porque sabemos o Deus em quem temos crido. Nós estamos certos de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor guarda a nossa vida, de que o Senhor protege a nossa vida e que o Senhor nos conduzirá para a glória. E até lá, ó Deus, grandes coisas o Senhor fará em nós, grandes coisas o Senhor fará na tua igreja, grandes coisas o Senhor fará na vida da Antônia. E é por isso que nós estamos colocando a vida dela na presença do Senhor, a saúde dela na presença do Senhor e pedimos, ó Deus, abençoe a tua filha. Pai, nós te damos graças. Aqui temos orado aqui por motivos de saúde, temos orado por motivos das famílias e o Senhor tem feito grandes coisas, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor pela saúde que está sendo restabelecida do nosso irmão, reverendo Leandro. Nós te louvamos, ó Deus. Ele agradece ao Senhor, ele louva ao Senhor pelos irmãos, pelas irmãs que oraram nesse tempo. Ele já se sente melhor e nós queremos que o Senhor vai dar pleno restabelecimento para ele. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa bênção. Nós te agradecemos por sua família, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Que, ó Deus, esse tempo, Pai, de enfermidade passe logo para que estejamos todos juntos. Que esse tempo de pandemia, Deus, passe logo para que possamos nos reunir como igreja. Que esse tempo de dificuldade passe logo, ó Deus, para que nós possamos olhar e contar as bênçãos, contar as lições, contar tudo aquilo que nós experimentamos e aprendemos nesse tempo, ó Deus, e chegarmos nesse novo tempo melhores, mais crentes, mais oração, mais sábios, mais humildes na presença do Senhor. Que a tua igreja esteja melhor, ó Pai, quando tudo isso passar. E que assim, ó Deus, acima de tudo e em tudo isso, o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus é que nós oramos, entregando toda essa causa ao Senhor para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, glória a Deus, nós confiamos que Deus escuta a nossa oração e a responderá segundo a sua boa vontade e o seu soberano poder, né? Aí na sua casa, reaja com confiança diante das más notícias, porque você leva no coração a melhor das notícias, você leva no coração a boa nova, que é o Evangelho. Meus queridos, queremos agradecer ainda aqui, tem gente que está mandando ainda, ó, muito pedido. Eu quero falar do Paulo Pereira. Paulo, um amigo lá de Cafarnaum, reverendo Paulo. Deus abençoe a sua vida, cuide da sua vida, cuide do seu ministério, da sua família, né? Que bom ter aqui você aqui. Nós temos aqui a sugestão da Merinha para a gente terminar o ano em junho, né? Vamos fazer a virada, vamos chamar o Roberto Carlos, vamos fazer a virada do ano em junho e vamos começar 2021 em dia 1º de agosto, né? Para ver se a coisa melhora, mas com o nosso Deus vai melhorar. Também nós
temos aqui pedidos de irmãos da Ney Silva pelo presidente da República do Brasil. Nós queremos orar pelo presidente Bolsonaro, eleito legalmente e democraticamente pelo povo. Queremos orar pela vida dele, continuar orando, né, para que tudo seja resolvido para o melhor para o Brasil e que toda a verdade se restabeleça. E também pedimos oração, pedimos assim que o povo de Deus aqui ore também pelo presidente Trump. Pedimos assim que os irmãos estejam conectados. Amanhã, irmãos, amanhã nós temos a nossa live polêmica, né? A live das coisas polêmicas. Amanhã nós vamos falar sobre o seguinte, Merinha, por favor, você aí que é minha melhor espalhadora aí da live, você e a Camila, amanhã nós vamos falar o seguinte, você pegou o vírus da religiosidade? Amanhã nós vamos falar sobre os sintomas de uma pessoa que está afetada pela religiosidade, né? Às vezes tem gente que é religioso e é assintomático também, tá? Mas tem gente que é religioso e ainda contamina os outros, né? Então amanhã nós vamos falar sobre religiosidade. E a pergunta é o seguinte, você é um religioso? Você está afetado pelo vírus da religiosidade? Amanhã às 7h30, aqui nesse mesmo canal, na TV, 7h30 p.m., nesse mesmo canal aqui, né, nesse mesmo local, canal da City K United, nós vamos estar, e depois todas as lives da semana, a live do pastor Jeff, a live do pastor Ângelo, né, a live super poderosa da Sandra, né, e esperando o retorno do Jedi. Quem é o Jedi? Quem é o pastor Leandro, o nosso Obi-Wan Kenobi, né, que até agora está desaparecido. Esperamos, né, a nossa Fênix, né, o rapaz está com a barba, né. Irmãos, até a semana que vem, acompanhe a programação da igreja, acompanhe a escola dominical e lembre-se, a boa notícia é que Deus nos amou e nos amou até o fim e por isso nós venceremos. Ótima semana e Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos. Tchau.